E aí, gente, vamos aí complementar aquela aula que isso aí é para o pessoal que tá lá no Google Classroom, tá? E que teve como último conteúdo mais uma das dos vários conflitos e tensões mundiais que a gente estava estudando. Então, a última que eu não detalhei aqui no vídeo do YouTube foi sobre o conflito Israel-Palestina. A gente teve um texto para lá e aí a gente não fez esse bate-papo aqui. Então, vamos lá. Eu passei um textozinho lá e falei mais por alto. E finalmente o pessoal veio com bastante dúvidas a respeito do conflito. Espero que nesse vídeo eu possa esclarecer alguma das coisas que me foram perguntadas. Vamos tentar ir partir do início, tá? Porque as dúvidas foram relevantes a justamente as questões que foram passadas. Então é o seguinte, para o pessoal que é do YouTube aí, que está vendo esse vídeo de maneira aleatória, acompanha também, porque a gente vai tá direcionando aí, tá? É mais ou menos o que foi esse conflito. De uma maneira resumida. É, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Você que é cristão ou você que já pegou a sua Bíblia para ler, você viu aquela parte ali onde hoje é Israel, onde nasceu Jesus Cristo depois, onde Jesus Cristo cresceu praticamente, onde ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado, você viu ali que o cara que estava coordenando quem é que seria liberto na Páscoa, se era o Cristo ou se era Barrabás, era Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos ali naquele momento? Era o cara que comandava aquela região para o Império Romano. Era o romano. Então aquela região era comandada pelo Império Romano. Então a região onde hoje é Israel, que era judeu para tudo quanto é lado, esses judeus saíram dali, basicamente expulsos pelo Império Romano, que dominou aquela área durante muito tempo. Então os judeus eles se espalharam por várias partes do mundo, sobretudo a Europa. Qual é o ponto que a gente quer chegar? A Segunda Guerra Mundial. Muito tempo depois. A gente já vai ter uma enorme quantidade de judeus ali na Alemanha. E a gente conhecendo a história da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a gente teve uma caçada aos judeus. Aquele sentimento antissemita que foi desenvolvido pelo Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Aquela região lá passou a ser ocupada por outros povos mais tarde. O principal povo que ocupou aquela área, muçulmanos. Ok? Outra coisa, não vamos colocar aí. Eu tô falando de religiosidade, tá? O muçulmano é aquele que segue a religião islâmica. Não é a mesma coisa que árabe. Eles podem estar bem conectados, tá? Mas árabe é um grupo étnico. Muçulmano é quem pertence ao islamismo. Então, a maior parte dos árabes são criados culturalmente e acabam se tornando muçulmanos. Mas nada me impede eu aqui em Nova Iguaçu de me converter ao islamismo e me tornar muçulmano. Mas eu nunca serei árabe. Eu nasci aqui no Brasil, sou brasileiro. Nasci na América, americano, sul-americano. Apenas um rapaz latino-americano. Então, o judaísmo também é uma religião tal. Dentro ali da Alemanha, então a gente viu durante a Segunda Guerra Mundial que o povo judeu ele foi caçado. Teve o Holocausto, certo? Os alemães mataram uma enorme quantidade de judeus. Houve aquele sentimento antissemita, que é contra os judeus. O que ocorre? Aquela área, como a gente falou, está ocupada ali por muçulmanos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada justamente para impedir novos conflitos gigantescos como foi a própria Segunda Guerra Mundial. Nesse interim, a ONU vai ser comandada principalmente pelos principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. E a gente tem como, basicamente, principal liderança da ONU os Estados Unidos.
A gente tem na cadeira até hoje, na cadeira vitalícia do, do, da parte de segurança da ONU, a gente tem Estados Unidos, a Rússia representando a antiga União Soviética, a França, o Reino Unido, a Inglaterra e a China, certo? Bom, a ONU ela resolve fazer com que os judeus que estavam já promovendo uma volta para casa, os ideais do sionismo, que era voltar para a região original de onde eles saíram, a ONU resolveu ajudar a atender eles até como forma de reposição a todas as percas que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial. Uma forma de reestruturar aquele povo que tanto sofreu na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. O problema eles resolveram seguir a ideia do sionismo e dar de novo aquela terra para eles. Só que aquela terra está ocupada. Aquela terra agora é de muçulmanos. É do povo palestino. Aquele lugar agora é a Palestina. O que a ONU fez? A ONU pegou a Palestina e cortou ela no meio. Botou uma parte para se tornar novamente Israel. E ainda tinha mais um problema: Jerusalém. Jerusalém não podia ser capital de Israel. A capital de Israel é Tel Aviv. Jerusalém é sagrada, tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. Então ela seria mais ou menos um bagulho mundial. Lógico que os países vão estar brigando por isso, por essa situação também. Mas, de qualquer forma, a gente tem a divisão que não vai fazer com que aquela população árabe muçulmana que vive naquele lugar vá gostar. Então os palestinos vão ser contra aquela divisão. E é lógico, ali a gente está falando do Oriente Médio. Ali em volta do Oriente Médio todo, a gente tem diversos países muçulmanos. Só que Israel vai ser apoiado pela ONU, pelos Estados Unidos. Então, o poder bélico auxiliar de Israel é muito maior. Então a gente vai ter diversos conflitos, como a Guerra dos Seis Dias, que Israel sempre, a Guerra do Yom Kippur, que Israel sempre vai sair basicamente vitoriosa. Ela vai chegar a pegar uma parte. O Egito mesmo, o Egito, ele entra também na. O Egito é muçulmano hoje em dia. Eu falo hoje em dia porque quando a gente estuda história antiga, a gente vai falar de Egito, vai falar do Egito antigo, aquele faraó, blá, mas hoje o Egito é muçulmano. E uma da parte do Egito, o Egito está na África, mas tem uma partezinha dele que está aqui na. Que está aqui não, né? Que tá ali na Ásia, que é a Península do Sinai, que chegou a ser tomada por Israel e depois teve acordo de novo e voltou para o Egito. Mas basicamente Israel sempre venceu. E o povo que tem sofrido pra caramba ali naquela região, no caso, é a população da Palestina. Que a gente vai ter guerra para tudo quanto é lado, a gente vai ter o conflito acontecendo de uma maneira constante ali, justamente pelo fato de que aquela população ali não vai aceitar a presença dos judeus ali. Lógico que a gente tem outras justificativas para os Estados Unidos, para a Inglaterra, tá apoiando Israel nisso tudo, que não seja apenas a forma de repor as percas que os judeus tiveram para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez estejam utilizando só por desculpa, porque a gente sabe muito bem ali da importância estratégica que o Oriente Médio tem para o mundo inteiro, para cada um dos países, devido a ser o país com a maior, ou país, a região com a maior quantidade de petróleo do mundo e tal. Então ter influência ali, o Oriente Médio tá ali entre três continentes, entre a Ásia, a Europa e a África, é muito estratégico aquela região, então os Estados Unidos estar ali presente é uma forma dele ter um certo domínio ali. É o que muita gente chama de neoimperialismo, não só nesse sentido, mas também no sentido de ter empresas transnacionais atualmente espalhadas por tudo quanto é parte do mundo. Mas a gente vê que isso é maneira estratégica do próprio Estados Unidos de estar tendo uma influência em várias partes do mundo, sobretudo partes que ele considera serem estratégicas para ele. Então, eu acho que deu para a gente dar uma resumida aí no que é esse conflito Israel e Palestina e por que ele existe.
Espero que as questões específicas que eu falei aqui em relação a quem ajuda Israel, é, em relação a direito de terra, mais ou menos tenha sido explicado para o pessoal que estava respondendo as questões lá no Google Classroom, tá ok? Espero ter sanado aí mais ou menos e dado uma luz no conflito. Caso não, gente, a gente pode aí falar mais pra frente de novo, conforme vocês forem perguntando, conforme vocês forem pedindo. Ah, fala mais sobre isso daí, dá uma aprofundada mais nisso daí, faz um vídeo maior sobre isso daí, não sei. Então, e é lógico que vocês podem estar procurando outros textos, outras fontes, para poder analisar essa questão, ok? 10 minutos já, vamos encerrar aqui. Até a próxima.